Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Incidentes com passageiros indisciplinados em aviões sobem 37% em 2022. Especialistas em inteligência artificial alertam para risco de extinção da humanidade. Leonardo da Vinci e Michelangelo. Conheça a nova exposição imersiva de São Paulo. Um grupo de especialistas em inteligência artificial assinou um comunicado conjunto alertando que o mundo deve priorizar esforços para reduzir o risco de extinção da humanidade gerado pela inteligência artificial. Entre os especialistas estão os chefes de empresas importantes no setor, como a Google DeepMind e a OpenAI, que lançou o ChatGPT. No comunicado, os principais líderes de tecnologia, especialistas e professores comparam os riscos da tecnologia a pandemias e guerra nuclear e afirmam que a inteligência artificial pode ser usada para criar novas armas químicas e provocar a desinformação, o que pode desestabilizar a sociedade. O grupo alertou ainda que a tecnologia pode representar uma ameaça mais urgente para a humanidade do que a mudança climática. O bilionário Elon Musk e um grupo de especialistas em inteligência artificial e executivos do setor já haviam alertado sobre os riscos potenciais para a sociedade. A carta foi publicada pelo Centro de Segurança de Inteligência Artificial, uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de abrir a discussão sobre os riscos mais graves da inteligência artificial avançada. A plataforma francesa de streaming de música Deezer anunciou uma ferramenta para identificar clonagem de vozes com inteligência artificial. Em um comunicado, o diretor da empresa afirmou que o objetivo é eliminar o conteúdo ilegal e fraudulento, além de aumentar a transparência e desenvolver um novo sistema de remuneração pelo qual artistas profissionais sejam recompensados pela criação de conteúdo. O sistema vai servir principalmente para detectar músicas que usam vozes sintéticas de artistas existentes. A inteligência artificial fez uma entrada relâmpago na indústria da música e no mundo da arte em geral. Em meados de fevereiro, o DJ francês David Guetta anunciou que usou a ferramenta para reproduzir uma voz semelhante à do rapper Eminem em um show. Ele afirmou que não iria comercializar a música, mas que tinha a intenção de abrir um debate. De acordo com a Deezer, mais de 100 mil músicas ou criações musicais entram na plataforma todos os dias. O diretor da plataforma explicou que a inteligência artificial pode ser usada para criar novos conteúdos incríveis, mas que é necessário garantir que seja feito com responsabilidade. A gigante de tecnologia Microsoft terá que pagar 20 milhões de dólares, cerca de 100 milhões de reais, para encerrar um processo da Agência de Defesa do Consumidor dos Estados Unidos por coletar dados pessoais de menores sem o consentimento dos pais. A gigante de tecnologia foi acusada pela Agência de Defesa do Consumidor dos Estados Unidos de manter esses dados em seu poder para o próprio benefício. A Comissão Federal do Comércio informou que acusava a Microsoft de ter obtido entre 2015 e 2020 dados de menores de 13 anos. Essas crianças se registraram na plataforma de jogos online do console Xbox sem informar aos pais. Para criar uma conta, o usuário do console deve fornecer nome e sobrenome, endereço de e-mail e data de nascimento. A comissão argumenta que a Microsoft violou a lei de proteção à privacidade online de menores. A sentença pretende deixar bem claro que os avatares, os dados biométricos e as informações de saúde das crianças não estão isentos de cumprir a lei de privacidade de menores e limita as informações que a Microsoft pode coletar e reter. A decisão deve ser aprovada por um tribunal federal antes de entrar em vigor. Um porta-voz da Microsoft disse que o Xbox se compromete a cumprir as normas e desenvolverá um novo sistema de validação de identidade e idade para oferecer experiências adequadas ao segmento jovem. Agora, um dado preocupante sobre a educação brasileira. Mais de 56% das crianças de nosso país não estão alfabetizadas.
De cada 10 crianças do segundo ano do ensino fundamental, apenas 4 estavam alfabetizadas no país em 2021. Os dados do Ministério da Educação foram apresentados durante um evento com a pasta e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. O levantamento mostrou ainda uma queda na porcentagem de alfabetização infantil em comparação com 2019, quando mais de 6 crianças em cada 10 eram consideradas alfabetizadas. Para auxiliar na pesquisa, o INEP consultou professoras de alfabetização e especialistas da área para compor a definição de alfabetização para fins do levantamento. Para eles, para ser considerado alfabetizado, o aluno precisa se enquadrar em alguns aspectos, como leitura de pequenos textos formados por períodos curtos e localizam informações na superfície textual, conclusões básicas com base na articulação entre texto verbal e não verbal, como em tirinhas e histórias em quadrinhos. E por fim a escrita, ainda com desvios ortográficos, textos que circulam na vida cotidiana. Para melhorar essa condição atual da educação brasileira, o Ministério da Educação entende que a alfabetização é uma das prioridades do governo federal. Além disso, a pasta deverá lançar em breve um grande acordo nacional pela alfabetização das crianças. O Ministério deverá apoiar não só a indução técnica, mas também financeiramente toda uma estratégia de apoio e fortalecimento na questão da formação, qualificação e de material didático. Os japoneses têm cada vez menos filhos, uma situação que provoca vários problemas na sociedade. Por isso, o governo decidiu incentivar as pessoas a mudarem o comportamento. Olha só. O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anunciou nesta quinta-feira um plano de ajuda para as famílias no valor de 25 bilhões de dólares, investimento voltado para salvar a queda de natalidade no país. Esse valor equivale a 125 bilhões de reais. Com duração de 3 anos, o plano prevê um aumento das ajudas diretas aos casais, apoio financeiro à educação dos filhos e ao pré-natal, além de promover horários de trabalhos flexíveis ou licença para os pais. As medidas buscam combater o colapso na taxa de natalidade, que caiu para um piso sem precedentes. A intenção é aumentar a renda dos jovens e a geração que está na idade de criar crianças, declarou Fumio Kishida em uma reunião com ministros, especialistas e empresários. O Japão, com 125 milhões de habitantes, registrou menos de 800 mil nascimentos em 2022, o número mais baixo desde o começo das estatísticas. Ao mesmo tempo, a proporção de idosos na demografia do arquipélago aumentou. O plano levantou críticas, já que até o momento não foram especificadas as fontes do financiamento. Além do cigarro, um outro produto fumável tem se tornado a preocupação das autoridades. São os cigarros eletrônicos. Esse tipo de produto tem viciado um público mais jovem por conta das suas essências com gostos doces e de frutas. Por isso, a Anvisa realizou uma operação contra a venda desses produtos. Elaborada pela Anvisa junto à Receita Federal, a Operação Tóxicos Fumos apreendeu 50 mil unidades de cigarros eletrônicos e acessórios no Shopping Mundo Oriental, na capital paulista. Cerca de 20 lojas que comercializavam produtos derivados de tabaco foram alvo da fiscalização. Entre os itens apreendidos estavam diversos dispositivos, essências e acessórios. A expectativa é que a carga some um valor de mercado de aproximadamente 10 milhões de reais. Embora o cigarro eletrônico, vapes e pods sejam facilmente encontrados em bancas, lojas e tabacarias, os produtos do tipo têm a importação, a venda e a propaganda proibidas no Brasil desde 2009. Dessa forma, todo e qualquer produto do tipo vendido em território nacional é fruto de contrabando e é comercializado sem qualquer avaliação sobre a qualidade do produto. Ainda que a venda dos produtos seja proibida no Brasil, é comum conhecer alguém que faça uso dos produtos e, assim, o consumo só cresce no país. Sem a regulamentação,
as empresas globais do ramo veem o mercado de contrabando aumentando cada vez mais seus lucros em território brasileiro. O mercado clandestino já se consolidou e hoje movimenta 7 bilhões e meio de reais por ano. Vale lembrar que a maior parte das mercadorias vem da China e do Paraguai. Somente em impostos, a União perde mais de 2 bilhões de reais. Sem contar que, já que os cigarros eletrônicos também são derivados do tabaco, também provocam doenças e gastos para tratamento. Mesmo assim, as empresas globais buscam a todo custo convencer a Anvisa a apressar a regulamentação desses produtos. A conscientização sobre os riscos que o cigarro provoca à saúde é constante, porque além da saúde, o cigarro afeta de maneira expressiva a renda das famílias brasileiras. Vamos ver. Causado pela dependência à nicotina, o tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão, responsável por mais de 2/3 das mortes por essa doença no mundo. Além disso, o tabaco é considerado uma droga por possuir propriedades psicoativas, ou seja, ao ser inalada, produz alterações no sistema nervoso central, trazendo modificação no estado emocional e no comportamental do usuário, que pode induzir ao abuso e dependência. Dessa forma, a dependência, que é considerada uma doença crônica, aumenta as chances de outras doenças. E além dos danos à saúde, esse vício compromete cerca de 8% da renda familiar per capita mensal para o consumo de cigarros industrializados no Brasil. O levantamento, realizado pelo Instituto Nacional do Câncer, mostra ainda que para determinados públicos, como os mais jovens, menos escolarizados ou em pessoas que vivem em estados mais pobres, o percentual é até mais alto. Além do dado nacional, o estudo estratificou os gastos pelos estados do país. O Acre é o que apresentou maior percentual, cerca de 14% da renda familiar per capita é destinada ao cigarro. Por outro lado, o Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal foram as duas unidades com a menor média, com 6%. As pesquisas indicam ainda que o aumento no preço do produto é uma das principais formas de diminuir o consumo de tabaco. Aqui no Brasil, por exemplo, desde 2016, não ocorre reajuste na taxação dessas mercadorias. A medida é uma das recomendadas pela Organização Mundial da Saúde para combater o acesso aos cigarros. E olha só, os passageiros de aviões estão cada vez mais indisciplinados, é isso mesmo. Um balanço revelou que eles resistem a cumprir regras básicas, como fumar durante a viagem, por exemplo. A alta dos incidentes no ano passado foi de 37%. Em média, houve um relato do tipo a cada 568 voos em 2022, segundo dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo, entidade que reúne mais de 300 companhias aéreas do mundo. Em 2021, houve um caso a cada 835 voos. Embora mais raros, alguns precisaram ser contidos com violência. Foram 7% do total de registros. As situações mais comuns foram a de uso de cigarros tradicionais ou eletrônicos dentro da cabine ou dos banheiros, o que é proibido. A recusa em atar o cinto de segurança, o excesso de peso ou de tamanho em bagagens e casos de passageiros que levaram suas próprias bebidas alcoólicas para consumir durante o voo. A Associação Internacional de Transporte Aéreo classifica os casos de indisciplina em 4 níveis. No primeiro, o passageiro se recusa a seguir regras de segurança, questiona as medidas ou age de modo exagerado, mas sem maiores consequências. Viajantes embriagados geralmente entram nesta categoria. No nível 2, o cliente age de modo agressivo e causa danos ao avião. Na categoria 3, há risco mais sério, como a ameaça de usar uma arma e de ferir as pessoas. No mais alto, o quarto, a tentativa de sequestro ou sabotar o avião,
e de matar. No Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil notou um aumento de queixas de problemas do tipo por parte das empresas aéreas no pós-pandemia e criou um grupo de estudos para buscar saídas. Em agosto de 2022, por exemplo, um passageiro quebrou poltronas do avião após ter um surto em um voo da Gol, entre São Paulo e Recife. Vídeos mostram ele chutando as bandejas e os encostos de 3 poltronas. Havia a suspeita de que ele estava alcoolizado. As pessoas estão mais alérgicas a alimentos. Uma pesquisa apontou que 10% da população infantil no mundo tem algum tipo de alergia ou intolerância a certos alimentos. Associações médicas estimam que as mudanças no estilo de vida e no tipo de alimentação estão contribuindo para o fenômeno, mesmo sem pesquisas quantitativas que traduzam esse aumento em números percentuais. Para o grupo, a população se tornou mais sensível a proteínas estranhas e relevantes, um cenário que pode ser explicado pelo fenômeno epigenético, que nada mais é que um termo técnico quando os médicos se referem a mudanças que ocorrem no material genético de um organismo, não estão diretamente relacionadas a alterações em sua sequência de DNA. No lugar, ocorrem através de modificações químicas no DNA ou em suas proteínas associadas, que podem afetar a expressão de certos genes e que não são influenciadas por fatores ambientais como a dieta, o estresse e a exposição a toxinas. Sobre o termo epigenético, é em referência ao fato de que essas mudanças podem ser herdadas pelas gerações seguintes, sem que haja uma mudança na sequência de DNA propriamente dita. No caso das alergias e intolerâncias alimentares, as mudanças epigenéticas podem afetar a forma como o sistema imunológico responde aos alimentos, tornando-o mais propenso a reagir de forma alérgica ou intolerante. Em outras palavras, um maior consumo de alimentos ultraprocessados, mudanças ambientais, nos hábitos alimentares e no estilo de vida afetam a forma como o nosso corpo reage, contribuindo para um aumento no número de pessoas alérgicas a alimentos, pois interferem no DNA e fazem com que genes não se manifestavam se liberem e comecem a provocar alterações. Por exemplo, alimentos com muita química podem contribuir para uma inflamação da mucosa intestinal, fazendo com que as proteínas dos alimentos sejam absorvidas de uma forma diferente pelo intestino e tenham um contato diferente com o sistema imune. E, como resposta, o organismo se distorce e passa a não reconhecer aquele alimento, reagindo de forma alérgica a ele. Há também outros fatores para explicar esse cenário: aumento dos partos cesarianas, tempo de redução do aleitamento materno e maior uso de antibióticos. Na lista dos alimentos que mais causam alergia estão leite, ovo, trigo, soja, amendoim, castanhas, peixes e gergelim. A alergia pode levar a reações leves, moderadas, como edema de glote, inchaço repentino na garganta, impedindo a passagem de ar para os pulmões, choque anafilático, reação alérgica grave, que surge em poucos segundos, causando sintomas como coceira, inchaço da boca, língua e rosto, vômitos, diarreias, convulsões e, em casos mais graves, levar à morte. A primeira etapa para descobrir possíveis alergias é conversar com um especialista e fazer alguns testes e exames de sangue específicos. Para tratar, o único comprovadamente eficaz para a alergia alimentar é evitar o alimento desencadeador. Uma série de pesquisas apresentadas no maior congresso mundial sobre câncer, realizado nos Estados Unidos, mostraram que já é possível, em alguns casos, ter cirurgias menos radicais e até mesmo eliminar a químio do protocolo. Embora os esforços da comunidade científica na área de oncologia tenham se concentrado nos últimos anos na descoberta e desenvolvimento de novos tratamentos contra o câncer, como imunoterapia e terapia celular,
O que tem ganhado força entre os médicos e cientistas é o estudo de protocolos terapêuticos que reduzem as intervenções ou a agressividade das terapias sem diminuir a eficácia do tratamento. Na prática, isso significa cirurgias menos invasivas ou tratamentos que reduz ou até exclui a químio ou a radioterapia. A tendência chamada de descalonamento foi tema de várias pesquisas apresentadas na reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, maior congresso sobre o câncer do mundo realizado em Chicago. O jornal O Estado de São Paulo acompanhou a divulgação dos resultados de alguns desses estudos e encontrou trabalhos de destaque, com opções eficazes de descalonamento para tumores de intestino, reto, pâncreas, mama e colo do útero. Os estudos mostraram que a redução ou simplificação das intervenções não prejudicou as taxas de sobrevida dos pacientes, o que indica que os doentes podem ter tratamentos com menos efeitos colaterais e sequelas sem que a eficácia seja impactada. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais teve resultados promissores na produção de uma vacina contra a dependência química. Em desenvolvimento desde 2015, a pesquisa concluiu a primeira etapa em animais, fase necessária antes do teste em humanos. A calamidade global da dependência química é visível para todos nas ruas das grandes cidades. De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o crack e a cocaína são consumidos por mais de 20 milhões de pessoas no mundo. É considerado um problema de saúde pública, uma vez que os governos estaduais e federal procuram alternativas para tratar os dependentes dessas e outras substâncias. E pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais já estão avançando em busca da obtenção de uma vacina contra o vício, da heroína e também da nicotina. A gente já conseguiu terminar todos os estudos em animais que são necessários para registrar esse medicamento na Anvisa. E a gente poderia transferir essa tecnologia ou para um laboratório público, como a FUNED, que produz vacinas em Minas Gerais, ou o Instituto Butantan em São Paulo, para que ela pudesse ser disponibilizada no mercado público e no mercado internacional, de forma a poder trazer alento para essas pessoas e as suas famílias. O imunizante foi desenvolvido a partir de moléculas modificadas da cocaína. A vacina induz o sistema imune a produzir anticorpos que se ligam à droga já presente na corrente sanguínea dos animais. Essa ligação aumentou o tamanho das moléculas do entorpecente, impedindo a passagem delas pela estrutura que regula o transporte de substâncias entre o sangue e o sistema nervoso central. Sem chegar ao cérebro, o animal não sentiu os efeitos do narcótico. Os médicos esperam que no teste com humanos, a vontade de consumir crack e cocaína seja drasticamente reduzida. Segundo o pesquisador Frederico Garcia, mesmo com as possíveis crises de abstinência, a tendência é que a compulsão seja interrompida, o que poderá dar ao paciente mais tempo e condições físicas para seguir com o tratamento contra a dependência. O que a gente quer com essa vacina terapêutica é ajudar as pessoas que têm a dependência de cocaína e crack a conseguir evitar a primeira recaída, que elas desligam o circuito de recompensa que leva à compulsão à droga. E toda vez que elas consomem novamente, esse circuito se aciona e eles voltam a ter compulsão. O que a vacina faz é com que o organismo deles produza anticorpos contra a cocaína e esses anticorpos impedem a entrada da droga no cérebro, religando esse circuito e fazendo com que a pessoa tenha uma chance maior de abandonar o uso da droga. Mesmo com tantos benefícios, é importante não encarar a vacina como a única solução para o problema das drogas. O objetivo dela é ser uma ferramenta num lugar onde nós não temos medicamento nenhum. Você traz uma oportunidade onde não existe oportunidade hoje, mas a gente acredita que dentro de um programa de tratamento, ou seja, que vai incluir outros medicamentos, psiquiatra, psicólogo, isso vai fazer com que a gente consiga evitar boa parte das internações, mas alguns pacientes vão continuar precisando de internação para conseguir iniciar esse tratamento. Para que os testes em humanos comecem, é necessário o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Mas para isso, os pesquisadores precisam de recursos para que o estudo avance. Segundo eles, se houver verba disponível, a pesquisa pode ser concluída em 2 ou 3 anos. A vacina também deve proteger os bebês das gestantes usuárias de drogas. Os testes realizados até agora mostraram que os anticorpos podem ser repassados aos fetos.
ela também impede a passagem pela placenta, e esses anticorpos também passam para o bebê, de forma que o bebê não sente os efeitos da droga, e isso diminui, em princípio, os efeitos, né, obstétricos, né, um maior número de aborto, descolamento de placenta, hipertensão durante a gravidez, e no feto, né, o crescimento reduzido e sinais de abstinência quando nasce, e consequências durante a vida de criança e adulto. E olha só, para quem gosta de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas, a melhor alternativa é visitar a Casa Cor São Paulo, que está aberta ao público na capital paulista. Logo na entrada, a simulação de uma floresta replicada em vários outros ambientes da mostra, com suas cores, sons e aromas, levam o visitante a uma imersão nesse ambiente natural. A intenção aqui é promover a preservação da natureza por meio de ações sustentáveis. Mostra Casa Cor tem 36 anos, né? Então, nós temos os pilares que sustentam essa mostra, aquilo que nós acreditamos. E a sustentabilidade é um delas. Isso a gente começou há mais de 20 anos já falando de sustentabilidade. E sustentabilidade é um tema que não tem mais volta, né? O cuidado com o planeta, a gente busca conscientizar o público sobre o poder das nossas escolhas. E a acessibilidade é outro pilar da mostra, que além de ser acessível a pessoas que têm mobilidade reduzida, ainda traz esta casa aqui, toda adaptada. E não só para pessoas que utilizam cadeira de rodas, mas pessoas com deficiência visual, nanismo, idosos e até crianças. Isso porque tem mobília mais baixa e é toda comandada pela Alexa. Na Casa do Ser, luzes, cortinas, gavetas e até a posição da TV podem ser alteradas por meio de um comando direto à tecnologia, da sala para o quarto e vice-versa. A casa ainda é equipada com barras acessíveis, vaso sanitário automático e inscrições em braille. Temos um grupo de arquitetos que pensam nisso no seu dia a dia, que são especialistas nisso e foram convidados a assinar um espaço, é uma casa completa, pequena, né, de cerca de 70 metros quadrados, que traz toda essa comodidade, essa facilidade para pessoas com necessidades especiais. Na mostra que inaugura as novas tendências da arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores do país, há um cenário mais lindo que o outro, com todo o requinte e sofisticação que a indústria do morar pode oferecer. Então, as marcas também de revestimentos, né, de metais e louças sanitárias, de tintas, a indústria de eletrônicos, eletrodomésticos, a linha branca de cozinhas, toda a tecnologia da casa, que hoje é uma grande atração. As marcas, elas lançam seus produtos aqui neste evento. Agora, tudo isso associado ao trabalho de arquitetos, de design de interiores, de paisagistas, que são, a gente considera, os melhores do mercado. Entre eles, a arquiteta urbanista social Esther Carro, que leva todo esse glamour para dentro de comunidades paulistas, com soluções de baixo custo. Por esse trabalho, ela foi convidada a assinar um ambiente nesta edição da mostra. Chamado de Espaço Motirô, o estúdio conta com quarto, cozinha e banheiro. A cama de casal aqui vira uma beliche para a família. Todos os armários da casa são feitos com o mesmo material para evitar o desperdício, assim como os pisos, revestimentos e bancadas, que também são iguais, para aproveitar as peças por completo, como explica o recepcionista do local, porta-voz da arquiteta responsável pela obra. Ela quis mostrar nesse espaço de 34 metros quadrados, por mais que esteja aqui na Casa Cor, ela quer mostrar a realidade de uma casa pequena e o quão pode ser bem aproveitado esses materiais num espaço pequeno e deixar assim bem amplo, bem dinâmico e com qualidade e levar arquitetura para a comunidade.
E as pessoas pensam que é só para quem tem um poder aquisitivo alto, mas aqui demonstramos que é acessível a todos. Ao todo, a Casa Cor São Paulo apresenta 74 ambientes em um espaço de mais de 11 mil metros quadrados. São casas completas, lofts, estúdios, jardins e até uma galeria de arte. Outra novidade que chega nesta 36ª edição da mostra. Algumas obras de Tomi Otaki, por exemplo, que é uma grande artista brasileira, com preços mais acessíveis. Temos também Iberê Camargo, um gaúcho importante, Glauco Rodrigues, Rubem Valentim. Então, são obras, inclusive, que estão na mostra, muitas delas estão na mostra, nos ambientes dos profissionais, mas que estão à venda aí para o público que vier visitar. A Casa Cor São Paulo acontece até o dia 6 de agosto, no Conjunto Nacional da Avenida Paulista. Para mais informações, acesse casacor.abril.com.br. Das telas do cinema para as lentes da ciência. Nós vamos mostrar agora as primeiras imagens em 3D do Titanic, que está no fundo do mar. Esse material é tão rico em detalhes que pode, inclusive, ajudar os cientistas a determinarem com mais precisão as causas do mais famoso naufrágio. A digitalização em alta resolução reconstruiu os destroços do navio afundado no mar a quase 4.000 metros de profundidade. As imagens foram criadas a partir da cartografia de águas profundas. Em sua viagem inaugural da cidade inglesa de Southampton até Nova York, em abril de 1912, o luxuoso transatlântico naufragou após colidir com um iceberg. Dos 2.224 passageiros e tripulantes que viajavam a bordo do navio, o maior do mundo na época em que foi fretado, mais de 1.500 morreram. Seus destroços foram explorados várias vezes desde sua descoberta em 1985, localizado a cerca de 650 quilômetros da costa do Canadá. Entretanto, as câmeras nunca conseguiram capturar um barco inteiro. Que o futebol tem uma movimentação muito grande de dinheiro, nós sabemos. Mas você tem ideia de quais são os clubes mais valiosos do mundo? Pois é, a Forbes preparou uma lista. Vamos ver. Contratações, jogadores, clubes e títulos. Essas condições fazem com que o futebol seja uma das maiores paixões do mundo. O esporte, que nasceu com uma essência competitiva, hoje se torna uma das principais vitrines financeiras do mundo. Dessa forma, a revista norte-americana Forbes divulgou uma lista com os 30 clubes mais valiosos do mundo. Mas para nós, torcedores brasileiros, a lista não foi boa, já que nenhum clube nacional aparece no ranking. Sendo assim, quem lidera a lista dos mais valiosos é o Real Madrid. O clube merengue está no topo do ranking com um valor total de 6 bilhões e 70 milhões de dólares, cerca de 31 bilhões de reais na cotação atual. O Manchester United aparece logo na sequência. O clube inglês vale 6 bilhões de dólares. Na terceira posição aparece outro espanhol, o Barcelona, com valor de 5 bilhões e 510 milhões de dólares. No quarto lugar está o Liverpool da Inglaterra, com valor de 5 bilhões e 290 milhões de dólares. Já na quinta posição, o vizinho do United, o Manchester City, que acumula um valor de 4 bilhões e 990 milhões de dólares. Já nas últimas colocações, por acaso, aparecem 3 clubes dos Estados Unidos. A Liga Norte-Americana tem se tornado atrativa e o valor dos clubes tem aumentado gradativamente. Sendo assim, na 28ª posição dos clubes mais valiosos, aparece o DC United, com um valor de 700 milhões de dólares. Na sequência, vem o Toronto FC, valendo 690 milhões de dólares. E, por fim, o Austin FC, que atualmente está valendo cerca de 680 milhões de dólares. Os números para as equipes europeias são referentes à temporada 2021-2022, convertidos em dólares americanos com base nas taxas de câmbio médias durante essa temporada. Os números divulgados pela revista incluem os rendimentos que o time de futebol gera com a transmissão, eventos comerciais e dias de jogos, o capital mais a dívida líquida e a economia do estádio,
mas excluem o valor do próprio imóvel, com base em transações comparáveis. Leonardo da Vinci e Michelangelo ganharam vida em uma nova exposição que acontece em São Paulo. A mostra tem projeções das principais obras dos artistas e promete criar uma conexão entre as criações e os visitantes. Dois símbolos renascentistas que não faziam a menor questão de trocar experiências, agora estão juntos na exposição imersiva Da Vinci e Michelangelo, As Farpas do Renascimento. A gente preferiu abordar os conflitos, por isso o nome As Farpas do Renascimento. A mais taxativa demonstração da rivalidade dos artistas teria ocorrido no início do século XVI, quando os dois foram convidados a pintar paredes opostas de um mesmo palácio italiano. Diz a história que nenhum deles conseguiu concluir o trabalho, tamanha aversão que tinham um pelo outro, que até os impedia de estar juntos no mesmo ambiente. Quem diria que um dia eles, enfim, dividiriam o mesmo espaço? Aqui o talento de ambos os artistas se unem para que, por meio da tecnologia, os visitantes possam se sentir parte das obras em uma experiência sensorial que envolve visão, audição e até o olfato. Aqui a gente está com 6 ambientes, né? E todas as salas vão ter uma trilha sonora diferente, a trilha linda, super casada com a projeção. E a essência também, super casada com a projeção. A essência vai ser a mesma em todos os ambientes, a trilha sonora e as projeções vão mudar. Mudam de acordo com a história contada, o tempo vivido e a intensidade da arte em exposição, como a emblemática Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e a criação de Adão, de Michelangelo. Ao todo, são 60 obras expostas para apreciação do público, que já pode esperar levar daqui uma memória afetiva. Vai guardar sempre, vai levar para a vida inteira essa experiência que tiveram. Inclusive com uma viagem no tempo, direto para o laboratório de Michelangelo, o artista cientista. É mais uma possibilidade que chega por meio da tecnologia. A gente fez uma pesquisa de mercado e viu que a melhor opção que a gente podia ter era o óculos de realidade virtual. Então optamos por fazer o óculos VR e transmitir o laboratório do Da Vinci e algumas obras também. A visitação tem duração de 1 hora e acontece de segunda a sexta-feira a partir de meio-dia, sábados e domingos a partir das 10 da manhã, no Shopping Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo. Para mais informações, acesse o site davincimichelangelo.com. Vai ser uma coisa linda e eu recomendo muito. Venham, gente, venham. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!